vamos comentar então primeiro essa decisão que manteve a proibição, né, Felipe, do presidente Bolsonaro. Ele não pode usar na campanha imagens do 7 de setembro, quis usar o posterior, né, mas não pode Ainda usar. que sem faixa. Ainda que sem... porque teve essa história também. Tira a faixa, não é mais presidente, né? E os bolsonaristas ainda estão tentando conseguir a autorização da justiça. Espero que não consigam, porque seria um subterfúgio muito sorrateiro. Autorização para divulgação das imagens feitas por outras pessoas, que não sejam aquelas feitas pela TV pública, pela TV Brasil, da EBC, esse conglomerado aí de mídia estatal, que Jair Bolsonaro disse que iria extinguir ou privatizar, porque durante o governo Lula também foi usado para propaganda lulista, como agora ele usa para propaganda bolsonarista, e ele cometeu esse estelionato eleitoral de manter a EBC com a TV Brasil e ainda usar a seu favor. Então, houve essa proibição da divulgação oficial pela campanha do Jair Bolsonaro das imagens feitas pela TV Brasil. Ele tenta ainda que as imagens feitas por celulares, dos seus apoiadores, pela sua própria equipe, que elas possam ser divulgadas na sua campanha. É bom deixar claro, porque ninguém pode ser ingênuo, que essa proibição é do uso oficial pela campanha de Jair Bolsonaro. Então, o que vai ser exibido na TV, principalmente no horário eleitoral gratuito, não pode trazer esses componentes do que aconteceu no dia 7 de setembro. Agora, que a militância, que os ativistas, que os eleitores que participam ali ativamente da tentativa de persuasão do resto do eleitorado, que eles já usaram, estão usando e vão continuar usando, não resta a menor dúvida. Sempre com os recortes de interesse, conforme a conveniência, eventualmente com algum tipo de manipulação de conteúdo. Isso já acontece nas redes sociais. E é claro que a difusão dessas imagens também já aconteceu. Pela própria campanha, inclusive, no sábado, já houve. Depois, eles seguraram porque houve a decisão monocrática do ministro Benedito, agora legitimada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, o vice-presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, que é ministro do STF também, ele avaliou que os fatos configuram condutas vedadas à lei da eleição que podem levar à cassação do registro da candidatura de Bolsonaro. Só que isso só aconteceria no final do processo, e é claro que a justiça, com todo o cálculo político em razão desse momento, com toda essa leniência que houve com o comportamento de Jair Bolsonaro, vai deixar essa decisão final do processo para depois da eleição. E se o Bolsonaro ganhar, provavelmente, dificilmente vai ser tirado do posto porque é considerado inelegível, porque atuou com uma concorrência desleal, mas se ele perder, eventualmente pode ser discutida uma inelegibilidade, uma punição. Então, o que foi decidido foi apenas a manutenção da decisão monocrática do ministro Benedito, que, aliás, colocou no seu relatório que a associação entre a campanha dos réus, que Jair Bolsonaro e Braga Neto, que é o seu vice, né, são os alvos ali da ação de outros partidos. Repito, a associação entre a campanha dos réus e o evento cívico-militar, o desfile militar, tudo aquilo que foi feito no 7 de setembro, foi incentivada pelo próprio presidente candidato à reeleição. E, de fato, foi. Ele usou a máquina pública. Tem pessoas, inclusive eu conheço, do Rio de Janeiro, que foram a Copacabana para ver ali o desfile militar, a Esquadrilha da Fumaça, tudo isso que havia e que não estava fazendo campanha para o Jair Bolsonaro. Mas quando ele usa, obviamente, ele junta tudo em seu benefício. Isso é inadmissível. Se fosse um vereador, se fosse um prefeito que tivesse feito isso com uma data histórica, local, com um evento público, provavelmente seria cassado, provavelmente a pena seria mais dura. É que na política nacional existe essa demonstração de força, essa expectativa do eleitorado, já houve muita leniência em relação ao Bolsonaro durante a pandemia, o próprio Lula não tinha interesse em se mobilizar os petistas e a esquerda, de modo geral, pelo impeachment de Jair Bolsonaro, porque preferia enfrentá-lo desgastado, como está enfrentando agora, e de acordo com o IPEC, com 15 pontos de vantagem, embora haja pesquisas que apontem ali 5, 6 pontos apenas de vantagem. Então, eu comparo, só para concluir, os efeitos eleitorais com o caso do Auxílio Brasil. Porque você tem duas forças atuando concomitantemente, e se elas forem iguais, elas podem se anular.
que é o seguinte, aumentou-se o Auxílio Brasil de R$400 para R$600, R$200, portanto, de aumento. Mas Bolsonaro fez isso em cima da hora da eleição, e com previsão de terminar em dezembro, sem previsão de orçamento para 2023. Portanto, você tem aquele benefício que agrada, evidentemente, aqueles que o recebem, mas, ao mesmo tempo, você tem a percepção entre os beneficiários de que Bolsonaro fez isso para ele se reeleger. E nas pesquisas ainda não surtiu efeito essas rodadas do aumento do auxílio. Então, você tem um impacto positivo por um lado e negativo por outro. O 7 de setembro, você tem um impacto positivo por um lado, que é de Jair Bolsonaro ter criado um palanque com uma grande repercussão midiática, fazendo as suas mensagens de campanha chegarem para muita gente e demonstrando força com a presença daquela massa. E, por outro lado, você tem um impacto negativo, que é o sequestro de uma data histórica do bicentenário da independência e o fato do presidente ter se colocado acima do Brasil, em vez de refletir sobre o país, estava fazendo campanha para ele próprio. Então, há uma percepção negativa também. E não houve um crescimento significativo do Jair Bolsonaro depois daqueles atos. Ele continua nessa desvantagem de 15 pontos no IPEC, fora que ele ainda puxou couro de imbrochável, tudo isso que gera uma rejeição, e ele está com essa rejeição de 50%. Então, vamos ver se ainda vai surtir algum efeito para ele, mas o TSE limitou esse alcance. Felipe, a gente podia estar falando aqui sobre as propostas, né, as respostas dos candidatos ao governo aqui do estado de São Paulo por conta da realização de um debate ontem realizado por um pool, né, de emissoras, enfim, jornais, mas a gente vai falar aqui sobre a jornalista Vera Magalhães, alvo de ataques já do presidente Bolsonaro, que sofreu ontem uma tentativa de intimidação por parte do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia, que tenta uma vaga no Congresso. Na saída ali do debate, Garcia abordou agressivamente a Vera, chamando-a de vergonha para o jornalismo, repetindo informações falsas sobre o seu salário. Depois ele foi contido ali por seguranças, retirado do local. E ambos disseram que vão prestar boletim de ocorrência, né? Vão fazer queixas à polícia. Só que a gente está falando aqui de mais uma agressão a uma jornalista que, nesse caso, não tinha nem feito perguntas ali, não era no momento de interpelação do candidato, mas apenas sendo provocada para ganhar likes ou gerar mais uma vez essa agressão à imprensa de uma maneira geral, né? Ela personifica a imprensa ali. Pois é, mais um episódio lamentável, Carol. Eu escrevi um tweet em 2018, durante a campanha eleitoral, percebendo o nível de algumas pessoas, obviamente não todas, porque todo líder popular atrai também pessoas de bem, como eu digo, inclusive, no próprio tweet, mas percebendo a qualidade humana muito baixa de algumas pessoas no entorno de Jair Bolsonaro, eu escrevi o seguinte, antes do resultado eleitoral: todo líder popular atrai, além de pessoas de bem, uma porção de oportunistas, impostores ou malucos que podem praticar barbaridades mais cedo ou mais tarde. A diferença é que há líderes que as incentivam e outros que as desestimulam e repudiam. Esse foi o meu tweet em 18 de outubro de 2018, anos antes de Jorge Guaranhos, por exemplo, aquele fanático bolsonarista, assassinar um tesoureiro petista, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, antes de diversos outros episódios de violência, como a gente viu, e de intimidação, inclusive, ao trabalho da imprensa. Então, Jair Bolsonaro se provou um desses líderes que incentivam que essas barbaridades sejam cometidas, essas que eu digo, de intimidação, de iniciativa violenta, que obviamente podem resultar, e claro que a culpa é individual, mas a gente não pode deixar de associar o caldo cultural que o discurso populista e odiento deixa no ar, para que essas mentes pervertidas acabem transformando em realidade em ações práticas. Então, Jair Bolsonaro estimula isso. Ele atacou verbalmente a Vera Magalhães naquele primeiro debate dos presidenciáveis, chamando de vergonha do jornalismo brasileiro, tudo porque ela perguntou sobre a redução vacinal no Brasil, que é algo gravíssimo. É gravíssimo que a desinformação antivacina, bolsonarista, feita com apoio da CLAC, feita com apoio de propagandistas que têm programas, que têm bancadas, que atuam na emissora do regime, tudo isso
faz com que crianças deixem de se vacinar e se volte a ter no Brasil doenças que já estavam ou erradicadas ou reduzidas imensamente no seu alcance. Isso é muito grave. Olha, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com Davi Wipp, né, que foi secretário de Saúde aqui em São Paulo, muito antes da pandemia, nem tinha ainda Covid-19, e eu perguntei a ele sobre essa questão de muita gente, de algumas pessoas, né, na época, serem contrárias à vacina, e ele respondeu de uma maneira muito incisiva, que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim: isso é um discurso criminoso, essa gente é criminosa. E aí veio a pandemia e, mesmo assim, houve toda aquela desinformação a respeito de vacina, da qual Jair Bolsonaro não se arrepende. Ele, na véspera da eleição, diz que se arrepende de ter dito, não sou coveiro e tal, mas se arrepende de ter recomendado cloroquina, medicamento ineficaz contra a Covid-19. Muito bem. Deputado bolsonarista Douglas Garcia quis aparecer intimidando uma jornalista, a Vera Magalhães, e mentindo sobre o salário que ela recebe para apresentar um programa, o Roda Viva, na TV Cultura, em que os seus líderes dele, Douglas Garcia, já deram entrevista. Jair Bolsonaro deu entrevista à Roda Viva em 2018, Tarcísio Gomes de Freitas deu entrevista agora, em razão dessa corrida eleitoral de 2022. E ele diz que ela ganha R$500 mil por mês, que é uma desinformação, uma fake news bolsonarista. Ela tem um contrato, já exibiu publicamente, é público, inclusive, de R$22 mil por mês que ela ganha. Isso dá longe de R$500 mil por ano. Mas ele usa essa fake news para aparecer para o seu público bolsonarista. E é curioso, Carol, perdão da minha extensão aqui, mas ontem eu participei de um painel num congresso de educação organizado pela Associação Geduca, com a Vera Magalhães, com a Maria Cristina Fernandes, que é do Valor Econômico, e com a Renata Cafardo, do nosso querido Estadão, aliás, a convite dela. E nós falamos sobre as hostilidades contra jornalistas e falamos a respeito dessa individualização que o bolsonarismo faz, justamente, na minha análise, para desviar do conteúdo da informação que os jornalistas trazem. Então, se você traz estratégia, né? É uma estratégia, você volta o ataque contra jornalista ou jornalista, eu sou alvo desse pessoal nas redes sociais, na justiça, inclusive, eles estão perdendo todos os processos contra mim, porque eles querem fingir para o seu eleitorado que tudo se trata apenas de um ranço que o jornalista tem contra você, uma mágoa, um ressentimento, um viés de esquerda, ou qualquer coisa nesse sentido, e não que se trata de uma informação verdadeira que cabe ao jornalista, no exercício da sua vigilância em relação às autoridades públicas, publicar. Então, ele a intimidou, houve uma reação ali, teve um jornalista que pegou o celular dele, jogou longe, mas de uma maneira absolutamente selvagem. Tudo isso, repito, porque as informações são incômodas e o bolsonarismo produz esse tipo de ataque lamentável. O Tarcísio Freitas lamentou o episódio, parece que vetou aí o nome do Douglas Garcia, ele precisa fazer esse tipo de coisa, porque a repercussão está muito negativa, todo mundo se pronunciando a respeito. Agora, quem estimulou isso foi Jair Bolsonaro. E disso, ele também não se arrepende. Ele teve muito tempo para se arrepender, assim como teve muito tempo para se arrepender das declarações. Agora quer posar de moderado na véspera da eleição.